meninos, olha eu aqui outra vez. Ah, mas hoje era só português e matemática. Temos as datas comemorativas. Para as datas comemorativas, essa semana nós temos um monte. Isso, eu pus aí no seu esquema de estudo. Ó, ontem foi o Dia Nacional do Livro Infantil. E também dia de aniversário de nascimento de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o nosso maior escritor de literatura infantil. E aí o que eles fizeram? Aproveitaram a data de nascimento do Monteiro Lobato para para decretar o Dia do Livro Infantil. Tá assim, olha, eu olhei aqui, 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. É a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, olha, muitos anos, século atrasado, né? Nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Vou continuar lendo aqui para você não, que não vai fazer muito sentido, né? Mas Monteiro Lobato é aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quantas gerações cresceram ouvindo histórias do Pedrinho, da Narizinho, do Visconde. Quem nunca assistiu O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem nunca comprou a revistinha do Pererê? A Cuca. Ó, todo mundo canta, né? Dorme neném, que a Cuca vai pegar. Monteiro Lobato. Eu gosto do Reino das Águas Claras, da Narizinho com a Emília. Quem nunca viu um vídeo que eu vou mandar para vocês também, um vídeo com as pessoas fantasiadas de Emília para contar a história? Hoje na escola seria um dia de festa, dia de contação de história, dia de pintar o rostinho do dia do índio, né? Então era dia de festa, mas não estamos na escola. Então não estamos na escola, vai ficar apenas no virtual. Então seria dia de muita coisa, de muitas brincadeiras, de cantar, né? O porquê que a gente estuda as datas comemorativas? Exatamente para isso, para não deixar cair no esquecimento aquilo que é importante. É importante para nós hoje, foi importante no passado para muita gente. Temos aqui, ó, as datas comemorativas, por fazerem parte da nossa história e dos mitos, são materiais de riquíssima diversidade cultural. Estas celebrações permitem aprender o sentido da cidadania por meio do aprendizado da história do país. Falar de Monteiro Lobato é falar da história do nosso país. Só o Brasil tem Monteiro Lobato. Por isso é Dia Nacional do Livro Infantil, da literatura infantil. As pessoas que querem ler Monteiro Lobato em outro país têm que traduzir para a língua deles, porque ele é da língua brasileira. Língua portuguesa brasileira. A língua portuguesa não é igual, é diferente. Portugal fala português e não é o mesmo nosso. Português de Portugal. O nosso é brasileira. Tá? Nós temos aqui também, ó, proporcionando um despertar da consciência dos direitos e deveres, além do sentimento de brasileiridade. Por quê? Nós temos que defender aquilo que é nosso. Monteiro Lobato é brasileiro. Vamos defender Monteiro Lobato. Ziraldo, que não é, o Dia da Literatura não é por causa dele, mas também escreve livro infantil. Ele escreveu Pererê, baseado em Monteiro Lobato. Nós temos Maurício de Souza, literatura infantil. Em quadrinho? Sim, mas infantil. Ele reproduz histórias do Monteiro Lobato. Por quê? Porque Monteiro Lobato realmente é o pai da literatura infantil.
escreveu só para criança, tá? Tem outros escritores que escrevem para adolescente, infanto, juvenil, mas para infantil, Monteiro Lobato, tá? Ah, mas tem outros que escrevem. Agora, lá em 1882, ele começou. Então, ele já pensava nas crianças naquela época. Então, a ele, o nosso muito obrigado, né? E vamos fazer uma atividade que vai falar de Monteiro Lobato. Então, para Monteiro Lobato, aquele que falou para nós sobre literatura infantil, sobre o imaginário, sobre Cuca, Saci Pererê, Vó Benta, Tia Anastácia, tudo tá aí. Ah, eu já vi, lá no Viva tem, né, professora? Tem. Se você colocar no YouTube também, assim, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai achar vários trechos, né? Então, vamos aqui. Datas comemorativas, 18 de abril, dia do livro infantil. Então, tem aí para você. Emília é uma das personagens criada por Monteiro Lobato. Ela é uma boneca de pano muito sapeca, tagarela e pertence a Narizinho. Ou seja, ela foi feita para Narizinho, era a boneca da Narizinho. Assim como o Visconde também era um boneco que foi feito pro Pedrinho, né? Então, pertence a Narizinho, mas essa é uma outra personagem. Tá falando da Emília, outra personagem é a Narizinho, que é a menina do nariz arrebitado, né? Tá aqui pra você assim, ó. Escreva no quadro as vogais que pertencem ao nome Emília. Quais são as vogais que tem no nome Emília? O E é vogal? Nós acabamos de falar disso, né? Então vamos de novo. O E é vogal? O M é vogal? Não, o M é consoante. O I é vogal? O I é uma vogal. O L é uma vogal? Não. O L não é vogal, é consoante. E o I é vogal? E o A é vogal? Também é vogal. Então, as vogais que você vai escrever aqui no quadro. E, I, A. Ah, mas precisa repetir o I? Precisa. Precisa. Porque ele está escrito aqui. Ele quer que você escreva as vogais. Tá? Então, as vogais que tem no nome da Emília é E, I, A. Depois, no exercício de número 2 aí, você tem assim: de acordo com o texto, a Emília é uma máquina? É uma boneca? Ou é um carro? Tá desenhada ela aqui pra você, ó. A Emília é uma boneca. Então, aí no quadrado, no parêntese do meio. Então, tem máquina, depois tem boneca. Então, você vai fazer um X aqui na boneca. Uma boneca. A atividade número 3. Você sabe o que significa a palavra tagarela? Na sala de aula tem muita gente tagarela, né? Você é tagarela? Que a pessoa vai falando, faz silêncio, vamos ouvir, deixa o coleguinha fazer, deixa o coleguinha falar. O que é tagarela, então? Aquele que conversa muito, conversa sem parar. A Emília é assim. Ela conversa sem parar. Não deixa ninguém conversar quando ela tá por perto. Então, tagarela, conversa muito. Eu não sei como que conversa muito. Pede um adulto que está acompanhando você na tarefa para te mostrar como que escreve conversa muito. Ou muito conversadeira. Eu acho que conversa muito fica mais fácil para você, tá? Fala muito, fica muito mais fácil ainda. Fala, F-A-L-A. Fala muito. M-U-I-T-O. Muito. Tá? M-U-I-T-O. Muito. Fala muito. Então, tagarela é aquele que fala muito.
Há muito tem impressão que tem um N? Tem só a impressão, porque é um som nasal. E aí dá a impressão que tem um N, mas é M-U-I-M-U-I-T-O. F-A-L-A, fala. M-U-I-T-O, muito. Ok? Então tem aí, complete a frase. Emília é uma boneca de... A Emília é uma boneca de quê? Olha pra ela. O que você acha que é esses risquinhos aí? Parecendo Frankenstein. São costuras, são alinhavos, são pontos na agulha. Se são pontos na agulha, ela é costurada. E ela é costurada porque ela é feita de pano. Pano. P-A-N-O. P-A-N-O. Pano. Ah, é tecido? Não, é pano. É uma boneca de pano. Tá? Aí se eu quiser escrever tecido? Não. Até porque para você, pano é mais fácil. São só duas sílabas. P-A-N-A. E aí você vai escrever P-A-N-O. É pano, P-A-N-A. P-A-N-O. Pano. Ok? Então, essa é a nossa tarefinha. Aqui tem uma Emília para você pintar. Por que eu pus ela para você pintar? Você vai pintar ela bem bonita, bem colorida. E se você na sua casa tiver resto de tecido ou tiver lã, o que você vai fazer? No cabelinho aqui da Emília, você vai colar lã. Eu vou fazer uma e vou postar para vocês verem. Tá? Eu tenho umas lã picadas ali. E aí ela é colada. Você cola aqui na cabecinha da Emília. Tá? Vamos pro próximo? Nós temos hoje Dia do Índio. Por que nós temos o Dia do Índio? No Dia do Índio, que é hoje, 19 de abril, bem no dia de hoje, né? Então, dia 19 de abril é Dia do Índio. A importância do índio para a população brasileira. Como assim? Assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já moravam aqui, em grande quantidade, mas era muito índio, era muita gente. O que os portugueses fizeram? Começaram a escravizar os índios, usar eles para fazer o serviço que eles queriam. E aí, quando eles queriam uma determinada terra que os índios não deixavam, eles começaram a matar os índios. E aí falou que descobriu o Brasil. Não, eles não descobriram o Brasil. Já tinha gente morando aqui. Eles vieram explorar o Brasil. Mas isso é uma outra história, né? O que é importante para você saber é que o Brasil, quando os portugueses chegaram, tinha gente morando. E que os índios é muito importante para a população desse país. Faz parte da nossa etnia, faz parte do que nós somos hoje. Muita coisa que nós comemos por causa dos índios. Muitas palavras que nós falamos por causa dos índios. Muito dos nossos costumes é por causa dos índios. Nós comemos mandioca, comemos milho, comemos farinha de mandioca, farinha de milho e tudo aquilo que é derivado da mandioca, do milho, por causa deles. Nós falamos algumas palavras por causa deles. Nós temos algumas atitudes, dormir na rede, pescar, eles já faziam isso. Tá? Então, sem contar que a nossa etnia, o que somos como brasileiros é índio, português, africano. Nosso tripé. Índio, estava aqui, os portugueses que chegaram e os africanos que vieram depois. Esses são as 3 raças que formam a raça brasileira.
Na verdade, nem é uma raça, né? É um povo. Por causa da diversidade de etnia e a diversidade cultural. É o povo brasileiro. Algumas coisas nós pegamos dos índios, outras dos portugueses, outras dos africanos. E as outras raças e povos que foram chegando para o Brasil, aumentando a diversidade, tá? Nós ainda vamos falar muito disso, vocês ainda vão falar muito disso pelos anos que vão vindo aí, né? Nos seus anos escolares, vai falar da sua etnia, vai falar da sua diversidade cultural e tudo aquilo que a gente herdou de todos. Mas nós herdamos muito dos índios, tá? Então hoje é um dia que se comemora até em respeito a esses que estavam aqui, que foram mortos, que foram massacrados lá atrás. Então, para tentar amenizar tudo isso, nós hoje falamos do índio e a eles o nosso respeito, a nossa gratidão, tá? Não é só para pintar o rosto das crianças quando estão na escola, não. É porque é um reconhecimento da importância que eles têm nas nossas vidas, tá? Demorou muito para reconhecer que os índios eram importantes, porque só foi feito isso em 1943 por um decreto de lei do Getúlio Vargas. Mas eles estão aqui muito antes que todos os outros, tá? Então, para o índio, isso é o que tem para falar, mas nós temos também aí uma pequena atividade, né? Então, aí tem assim para vocês. Dia do Índio. Ele mora numa tribo, contente e feliz, caçando e pescando e comendo raiz. O sol é o Guaraci, a lua é Jaci e a língua que ele fala é o Tupi-Guarani. Foi ele o primeiro habitante do Brasil, salve o dia do índio, 19 de abril. É um poeminha, né? Esse poeminha aí, tá? Quem escreveu foi Moacir, tá? Não dá para ler muito bem aqui. Também Rosa, que fez livro Expressão Artística para a pré-escola. Não estava muito boa a imagem, mas era mais interessante para a idade de vocês que eu achei. Então tá assim, marque com um X. Onde o índio mora? O índio mora na cidade? Mora. Mas é o principal lugar de moradia de um índio? Não. Ele mora em uma tribo, ou seja, numa comunidade que é própria para os indígenas. Ou seja, eles moram juntos, todos no mesmo lugar. Então, o índio mora numa tribo. Normalmente ele mora numa tribo. É o mais comum. Aí ele mora no campo, às vezes até mora. Mas aqui nós vamos marcar tribo, que é o quadradinho aí do meio, tá? Depois tem assim, o que ele faz? O que o índio faz? O índio pesca? Pesca. Ele queima a floresta? Nunca. Ele caça? Caça. Então você vai marcar pesca e caça. Por que ele não queima a floresta? Porque ele tem consciência da importância da natureza para ele. Ele não queima a floresta. Ah, professor, eu vi falar que ele faz queimada só para tirar aquilo que ele não precisa. Mas aí é diferente, é vigiado. Não é pôr fogo lá e largar para queimar tudo, não. E aí ele vai fazer naquele espaço ali exatamente aquilo que ele quer. Ele controla isso. Não sai queimando por aí não, tá? Então queimar a floresta nós não vamos marcar. Porque esse queima a floresta não condiz com aquilo que o índio faz, que é proteger a floresta. Então você vai colocar pesca e caça. Ele pesca para comer aquilo que ele precisa. E ele só caça o que ele precisa. Se ele precisa de uma capivara, ele só caça uma capivara. Se ele precisa de um peixe, ele não vai lá e pega um monte de peixe. Não, ele pega um peixe. Amanhã, se ele precisar de outro, ele volta lá e pega. Tá? É consciente nesse consumo. Tá? Depois nós temos aqui o que ele come. Ele come pizza? Não, quem come pizza é você.
Ele come peixe? Come peixe. Ele come raiz? Come raiz. Ah, professora, hoje em dia é capaz que ele faz. Capaz que ele faz. Pode até ser, tá? Mas nós vamos marcar aquilo que é tradição, aquilo que é cultura do índio. Peixe e raiz. Nós comemos mandioca, batata doce, por causa dos índios, tá? Então a mandioca principalmente, a raiz, e nós comemos por causa dele, tá? E nem falavam mandioca, falava... Ih, esqueci. A hora que eu lembrar eu conto pra vocês. Esqueci, deu branco. Mandioca. Não lembro. Então nós temos 19 de abril, dia do índio. E aí você tem um índiozinho aí, ó, parecendo o Cebolinha, né? Parecendo não, é o Cebolinha, né? E aí você tem até os cabelinhos dele sobrando aqui. Então nós temos aqui o Cebolinha vestido de índio, com a oca aqui atrás, um catap, né? Pode falar, é uma flecha, né? É um catap. E aí tem ele aqui, você vai pintar o Cebolinha, ok? Então, esse é o que nós temos de data comemorativa para o dia de hoje. Mas aqui tem Tiradentes, mas é para fazer Tiradentes? Não. Eu deixei uma observação aqui no seu esquema de estudo para que você faça hoje apenas dia do livro e dia do índio. Por quê? Porque nós vamos fazer cada atividade na sua data. Até que você não ficar com muita tarefa. Nós temos que fazer tudo isso hoje? Não. Hoje você vai fazer dia do livro, dia do índio. Ok? Então tá bom. Mas eu já tinha feito toda a minha tarefa de português e matemática, agora eu vou fazer tudo. Não. Tá? Nós vamos fazer cada uma no seu dia. Ok? Então, tchauzinho. Por hoje é só. Quer lembrar a raiz lá da mandioca. Mas eu falo pra vocês, tá? Daqui a pouquinho eu falo. Tchauzinho, tudo de bom. E até a nossa aula de amanhã. Beijinho, tchau.